primeiro caso que eu vou falar então é sobre o desligamento do CEO da Nestlé, que foi desligado recentemente por estar em um relacionamento com uma de suas funcionárias diretas. Ele estava há 1 ano no cargo e ele foi desligado recentemente. Então, 3 perguntas que costumam me fazer. A primeira é, por que a gente está vendo mais punições exemplares com os casos mais recentes? O segundo é, se a CLT tem alguma coisa a ver ou fala alguma coisa sobre isso? E o terceiro é o porquê que existem porquê que tem esse tipo de cláusula no Código de Conduta e Ética das companhias. Então, para a primeira pergunta, o porquê que a gente tem visto mais isso? Depois do caso que aconteceu na Kisscam do Coldplay, as empresas perceberam que se elas não controlarem e garantirem que esse tipo de coisa não vai acontecer, pode cair na mídia e pode ser muito ruim para a companhia. Então, o primeiro ponto é por que a gente está vendo mais isso? Reputação, garantir a reputação da companhia. Segundo ponto, na CLT. Na CLT não fala nada sobre relacionamento com superiores, pares, nem nada. Então isso não se encaixa, né? Não é a CLT que fala sobre isso. E o terceiro ponto, que é por que o time de RH e Compliance colocam esse tipo de cláusula dentro do Código de Conduta e Ética da companhia. Então, o papel do time de compliance e do time de RH é garantir que as pessoas que vão estar nos cargos de lideranças, elas não têm nenhum tipo de conflito de interesses no momento das decisões críticas sobre o desenvolvimento e sobre promoções, méritos e evolução de pessoas dentro da companhia. Quando você fala de uma pessoa que tem um subordinado direto, que tem um relacionamento muito próximo, que não precisa ser necessariamente amoroso, mas que pode ser um irmão, um pai, uma mãe, um tio, tem que garantir que os líderes estarão em posições que não terão conflitos de interesse no momento da tomada de decisões importantes. O segundo assunto que está em alta foi o desligamento que aconteceu essa segunda-feira de aproximadamente 1.000 pessoas, segundo o Sindicato dos Bancários, no Itaú. Eu vou fazer um disclaimer primeiro, eu estou fazendo todos esses comentários com base naquilo que eu li. Não participei do projeto dentro do Itaú e não tenho contato com ninguém que tenha participado, então eu vou fazer esses comentários com base no conhecimento que eu tenho de mercado e não especificamente do Itaú. Então me fizeram 3 perguntas nesse assunto. O primeiro é como a empresa sabe se ela pode monitorar esse tipo de informação. A segunda é se isso prejudica a reputação do trabalho híbrido ou remoto. E a terceira é se eu concordo ou não com esse tipo de desligamento. Então, primeira pergunta, a empresa, como que ela sabe esse tipo de informação? Se você usa um computador da empresa, ele muito provavelmente tem acessos e a empresa monitora a utilização dele, assim como ela monitora a utilização do seu e-mail corporativo, assim como ela monitora os sistemas que você utiliza dentro do computador, garantindo que todos eles têm licenças e que podem ser utilizados. Então, os computadores em geral de companhias, eles são monitorados sim, as informações elas são captadas, não necessariamente utilizadas para performance. O segundo ponto dessa pergunta é se a empresa pode fazer isso. A empresa pode, contanto que ela pergunte diretamente para o profissional. Quando que isso geralmente acontece? Aqueles documentos que você geralmente assina quando você entra em uma empresa nova, ali geralmente existe já um templatezinho, um documento que fala sobre isso, que que o e-mail da companhia é monitorado, que o computador é monitorado, que os acessos são monitorados, etc., para os dados serem utilizados pela companhia. São sigilosos e etc. Eles têm todas as características certinhas. Isso geralmente vem ou por um documento que você assina no começo, quando você entra na companhia, ou se não, em algumas companhias, no primeiro acesso do computador aparece esse aviso, essa informação e você dá um aceite ali. A partir daí, a empresa pode sim monitorar as informações e o que acontece dentro do computador da própria companhia. Segunda pergunta, se isso prejudica a reputação do trabalho híbrido ou remoto? Ao meu ver, não, bem pelo contrário. Quanto mais informação a gente tiver, quanto mais dados a gente tiver e quanto mais a gente conseguir ajudar as pessoas que estão no trabalho remoto a produzirem mais e a gente conseguir ter mais informações, melhor e mais provável que outras empresas também queiram adotar esse tipo de trabalho. Então, essa forma de trabalho. Então, eu acho que
essa informação é sempre bom e, se bem utilizada, melhor ainda. Então, eu acredito sim que esse tipo de informação possa ajudar e colaborar com que para que outras empresas queiram utilizar esse tipo de trabalho e não o contrário. E última pergunta, se eu concordo com esse tipo de desligamentos. Então, na minha cabeça, existem 4 classificações em grandes linhas dos profissionais que são monitorados. O primeiro são pessoas monitoradas que estão consistentemente trabalhando muito abaixo da quantidade de horas e não estão entregando trabalho. É claro que essas pessoas precisam receber um feedback, elas precisam fazer um PDI, e quando elas fazem, e se continuar, né, se persistir esse baixo engajamento, esse baixa entrega, eu acredito sim que elas têm que ser desligadas. Mas tem outros 3 casos que também precisam ser trabalhados quando a gente olha para os dados de monitoramento. Primeiro pessoas que trabalham abaixo do horário, mas estão entregando dentro ou acima das expectativas. Nesse caso, as pessoas, o trabalho deveria ser mais com o líder do que com essas pessoas mesmo. E os outros 2 tipos são as pessoas que trabalham muito acima do horário, consistentemente, e entregam abaixo da expectativa. Aí também é um trabalho em conjunto com o gestor e com o funcionário, para que eles tentem entender aonde que está sendo gasta tanta energia e o que pode ser feito diferente para que essa pessoa comece a entregar. E por último, são as pessoas que estão trabalhando muito acima do horário, consistentemente, e estão entregando dentro ou acima do esperado. Nesses casos, a preocupação maior é burnout. Então, a minha versão, esses 4, no primeiro caso eu com certeza desligaria, nos outros 3 eu olharia com mais carinho e tentaria entender qual que é a melhor forma de endereçar. E o terceiro assunto é o comentário do CEO da Unilever, que falou em renovar pelo menos 20% da alta liderança da Unilever, e falou sobre bolsões de mediocridade que existem dentro da companhia. Eu achei super estranho esse comentário e fui até indagar um pouco melhor para conseguir entender melhor o caso, porque é muito raro você ver líderes falando mal dos próprios times. E eu imaginei que ele fosse novo no cargo e realmente ele entrou na posição no dia 1º de março, passou um pouco mais de 6 meses aí desde então, analisando, entendendo e vendo times e entendendo o momento deles, e chegou nessa conclusão. Como a gente sabe que CEOs falam mais para investidores do que para pessoas, e fui dar uma olhadinha nas ações da Unilever. A alta histórica em agosto de 2024, logo depois da Unilever publicar um plano ousado de algumas movimentações que eles queriam fazer, de separar a marca Magnum, de fazer algumas mudanças ali, de abrir mão de algumas marcas também. E acabou que depois desse anúncio que eles fizeram e que teve essa alta, esse plano de ação acabou não acontecendo da forma que os investidores esperavam. Então a ação foi oscilando, ela deu uma melhorada agora, né? Agora no meio do ano, e eu acredito que essa fala do CEO foi mais para reafirmar com força o que ele pretende fazer, né? Que são as mudanças e garantir. Ele tem um background de finanças, né? Argentino, e é formado em economia. Ele está na Unilever desde 88 e entrou em finanças, inclusive, lá. Então, ele está querendo demonstrar eu imagino, na minha leitura aqui, ele está querendo demonstrar para os investidores que ele vai entrar com força para conseguir fazer essas mudanças que foram conversadas, né, no ano passado, e acabaram não acontecendo da forma que eles imaginavam. Os resultados não vieram da forma que eles imaginavam. Então, eu acredito que o trabalho dele agora vai ser esse, mostrar que aquilo que foi prometido realmente vai acontecer.